Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Firecast. Olha, cada pessoa que tem vindo aqui tem sido um tempo tão poderoso, tão profundo, tanto aprendizado, tanta revelação, tanta coisa especial. E eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo que você vai ver agora, curtir também o nosso canal aqui da nossa igreja, curtir o meu canal no YouTube também, que vai ser lançado esse podcast, mais esse episódio e estar conosco nos outros, porque Deus tem trazido um alinhamento de palavras. E eu quero desde já agradecer a vocês que têm acompanhado com a gente e têm sido abençoados por meio daquilo que Deus tem liberado aqui com as pessoas que têm passado. Quero agradecer também, especialmente, os nossos patrocinadores, eu não posso deixar de falar. Antes de falar deles, quero te agradecer. Louise está com a gente hoje, nossa ovelha. Que bom que você está aqui. Obrigado por estar aqui me acompanhando hoje, viu? Tá feliz? Amém, tô muito feliz, uma honra estar aqui com vocês. E Luiz, então a gente tem algumas pessoas que estão ajudando a gente. Primeiro é a Ponto das Opções. Você conhece a Ponto das Opções aqui em Sim. Samã? Já foi lá comprar alguma coisa para casa, sua família? Então tudo que você precisa de utensílios do lar, Ponto das Opções, não tem outro lugar. E olha, vai preparado, porque lá tem o que você pensa que não existe para sua casa, você encontra no Ponto das Opções. Se você quiser, você tem iPhone? Não, Não tem iPhone? não. Oh, Motorola ainda? Ah, sério? G7zinho antigo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma loja em Quissamã especializada em conserto, manutenção e venda de iPhone. Não tem igual no Rio de Janeiro, igual essa loja. Todo mundo de Quissamã está trocando por um iPhone. RL iPhone é um dos nossos patrocinadores. Em breve você vai ter um iPhone 15 também, em nome de Amém, Jesus. recebo. Se você quiser, pode ir lá na RL. Tem desconto, tem forma de pagamento facilitado. Então, assim, é top demais. E a gente tem a Isotec também. A Isotec trabalha com isolamento acústico e trabalha também na construção civil e naval. Trabalha nas plataformas, navios. É uma empresa que faz de tudo praticamente, seja para casa, seja para essas grandes construções. E Canecaturas, que está aqui, ó. Tem a minha caricatura aqui. Eu fiquei até eu fiquei meio artista aqui, né? Meio galã nessa caneca. Então, obrigado, Caneca Turas, também está com a gente em todos os episódios. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial. Ela veio da Ucrânia. Ela já tem vindo ao Brasil há 6 anos. Uma missionária de países perseguidos. E olha, hoje vai ter coisa aqui que nós vamos ouvir que a gente nem sonhou em ouvir ainda, tenho certeza disso. Muito obrigado, Lana, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda à nossa cidade. Primeira vez no Rio de Janeiro? Primeira vez, gente. Sério? Primeiramente, eu quero agradecer, né? Quero sim. agradecer de coração por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amei a cidade, amei a igreja, gente. Tá sendo uma benção. Já chorei 50 vezes. Até eles me buscarem, eu já chorei, eu orei, eu fiz tudo, gente. Ainda que bom que vocês atrasaram. Ah, Deus é bom, gente. Então, estou muito feliz aqui estar com vocês. E eu sou ucraniana, né? Como o pastor falou, então, se de repente eu falo alguma palavra, às vezes eu crio minhas próprias palavras, sabe? Então, só faz cara que você entendeu, que tá tudo certo. Pode fingir, sabe? Pode fingir que entendeu. Que bom, que alegria, privilégio. Então, vamos começar falando logo, né? Porque a gente quer saber de você. Você nasceu na Ucrânia e viveu até que idade na Ucrânia? Tá, eu nasci na Ucrânia, cresci na Ucrânia, meus pais são ucranianos, porque muitas vezes as pessoas perguntam se, mas você nasceu na Ucrânia, mas os seus pais são brasileiros, né? Porque o meu português, normalmente o povo fala que é bom, né? Então todo mundo pensa que meus pais são brasileiros, ou será? Ou eu sou missionária na Ucrânia e tal, mas eu nasci na Ucrânia, cresci na Ucrânia, morei lá até 18 anos, nasci numa cidade muito pequenininha, de 5 mil habitantes, até falei hoje para pastor, que nós chamamos esse lugar de cidade só porque nós temos infraestrutura, sabe, tipo hospital, escola e tal, mas uma cidade extremamente pequena e meus pais são cristãos, meus avós são cristãos, cresci numa igreja pequena também, tudo é pequeno, né? Numa cidade pequena, tudo é pequeno. Deus quis me esconder no interior dos interiores da Ucrânia.
Eu ia perguntar, a minha próxima pergunta era como que você conheceu Jesus? Então, sua família vem de uma família cristã, né? Sim, eu venho de uma família cristã, ah, meus avós, bisavós, meus pais, todo mundo é cristã, só que eu venho de uma realidade um pouco mais religiosa, sabe? Mais Ok. tradicional. Aham. Então, eu conheci Cristo, eu ouvi falar Cristo, né? Uhum. Eu ouvi falar sobre Cristo na minha igreja, através dos meus pais, mas o Sim. encontro real eu tinha numa cruzada, eu me converti numa cruzada, lá na Ucrânia, com 15 anos. Eu lembro essa experiência muito forte. Estava cantando num coral de 3.500 pessoas. E o Michael W. Smith estava liderando e tal. Foi um Meu momento Deus. muito lindo. E desde lá, mais ou menos, eu lembro ter experiência com Deus. Eu lembro uma noite, já entrando no assunto do meu chamado, né? Ok. Sem vocês perguntarem, Papo mesmo. eu lembro tinha 15, 16 anos de idade, depois me converter. Eu estava falando, numa madrugada, estava falando com meu amigo aí, e aí ele me mandou uma música. E nessa música, a moça estava cantando dizendo que eu irei nos lugares que ninguém quer ir. Eu farei aquilo que ninguém quer fazer. Eu amarei as pessoas que ninguém quer amar. Eu proclamarei o nome de Cristo nos lugares que ninguém quer fazer aquilo. E eu estava, tipo, era 2 horas de madrugada, mais ou menos. Eu estava chorando, assim, desesperada. Senhor, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou essa pessoa. Eu quero ir nos lugares que ninguém quer ir. E aí, no final dessa música, a moça canta, meio que questionando: Você irá? Você fará? Você falará? Você proclamará? E eu desesperada, assim, sou eu. E aí que eu entendi, eu tenho chamado para esses lugares, só que nunca jamais pensava que seria países perseguidos. Sim. Até porque eu nunca ouvi falar até aquele momento sobre os países perseguidos, sobre a igreja perseguida. Não foi nunca ensinado, nunca falado. Parece que tudo, não será? Ou falta de conhecimento, talvez. E naquela época todo mundo ia para a África. E eu pensei, eu vou para a África, gente. Né? Mas eu lembro que nós recebíamos bastante missionários na nossa igreja e tal. E sempre, antes deles virem para a igreja, eu já estava lá. Eu já estava lá, esperando eles. Depois do culto, eu sentava na mesa com eles para ouvir as experiências e tal. Obviamente, isso queimava no meu coração. Sem, às vezes, eu perceber ou entender o que estava acontecendo, Deus estava botando esse fogo dentro de mim. E aí, falei para os meus pais, tá, tô terminando minha escola e tal, com 16, 17 anos. E vou fazer seminário, vou para missões. Também naquela época já a guerra tinha começado lá na Ucrânia, com a Rússia. E aí uma das minhas amigas já estava lá, como missionária. E falei, tá, eu vou juntar dinheiro e vou lá. Só que meus pais não me permitiram, com 16 anos. Imagina, mandar uma menina pra guerra. Sim. Louca! Mas a região da guerra era longe da onde você estava, né? Sim. Em outra parte do país. Aham, era 1.200 quilômetros, mais ou menos. Você queria se deslocar para lá. Sim, sim. E meu pai falou, não, do jeito nenhum, você vai fazer faculdade, vai receber diploma, depois faz o que você quiser da sua vida, mas me mostra diploma aqui. E eu obedeci, obviamente, fui estudar na outra cidade. E mergulhei também na vida da igreja, porque desde sempre, eu estava trabalhando na igreja, ajudando em todos os ministérios que existia na igreja e eu estava, sabe? Literalmente, até minha mãe sempre falava, Lana, os seus filhos, seu esposo vão morrer de fome, você nunca para em casa.
sempre estarão com roupa suja, tipo, você nunca para, tô preocupada por você, sabe? Mas desde pequena, desde sempre, sempre, sempre. Até lembro, agora lembrando de uma história que minha mãe sempre contava, que quando eu tinha 3 anos, foi a primeira vez quando eu subi no palco, sabe? É tipo, a minha igreja era como se fosse aqui, igreja assembleiana, sabe? Sim. Tem um monte de Maneira de se vestir. essa coisa maneira de se vestir e tal, e também um monte de apresentações, as crianças se apresentando, sabe? Tipo, Oportunidades. um monte de oportunidades. E com 3 anos, nós fomos nos apresentar, não sei o que e tal. E depois de descer do palco, eu falei pra minha mãe: Mãe, eu amei tanto, mas tanto tá no palco, você não acredita. Eu consegui enxergar todo mundo me enxerga. Tipo, normalmente uma criança com 3 anos, ela fica com medo, ela vai fugir daquele lugar. E, obviamente, Deus já estava mostrando, sabe, para os meus pais. E sempre me lembro, eu tenho 3 irmãos, eu botava as cadeiras assim em cima, subia no sofá e fazia, tipo, das cadeiras o púlpito, botava a Bíblia, pregava, evangelizava ele, sabe? Foi a primeira missionária, me enviei, auto-enviei e tal, auto-ungi, foi pregar. Então foi mais ou menos assim a minha criação, sabe? Só voltando um pouquinho, depois a gente vai direto chamar. Aham. A sua cidade, uma cidade pequena, como você falou, Uhum. o número de evangélicos era grande na sua cidade ou não? Não, na verdade, nós tivemos uma igreja de 200 membros, mais ou menos, 200, 300. É a única igreja evangélica. Isso é importante saber. Sim. E também é importante entender que a Ucrânia saiu da União Soviética 30 e poucos anos atrás, Aham, que é muito pouco tempo. sim. E os cristãos foram muito perseguidos pela União Soviética, pelo comunismo, né? Sim. Então, eles foram muito, mas muito perseguidos, e por isso, até agora, nós temos esse preconceito lá na Ucrânia, que evangélicos são, sabe, Sim. loucos. E na escola sempre foi perseguida, na universidade você vai ser perseguido até agora. No trabalho, por exemplo, minha mãe é professora. Uhum. Então, ela está sendo perseguida só por ser cristã. Olha Até isso. agora, depois de 30 anos. Uhum. Então, nós até falamos que você consegue sair do comunismo, mas o comunismo não sai de você, sabe? Uhum. Não querendo tocar esse assunto Mas aqui, pode tocar. mas faz parte da história ucraniana, né? Uhum. Faz parte da minha história, Uhum. da minha infância, do meu crescimento, né? Então, nós sempre fomos perseguidos pela sociedade, sabe? Por ser cristão. Nunca éramos bem-vindos. Sim. Então, mais ou menos isso. Por isso, a igreja não crescia. Agora, graças a Deus, também guerra influenciou bastante. Porque quando você fala que nasceu de um lar cristão, seu Uhum. bisavô, seu avô, né, era cristão, seus pais, talvez quem tá ouvindo pense, nossa, a Ucrânia é um lugar bem evangelizado, né, por vocês. Aham. Mas eu acabei de ver aqui que não, que os evangélicos correspondem a 1 ou 2% da população Sim. da Ucrânia. Então, Sim, a margem é muito pequena. exatamente. É muito pequeno. E aí, depois desenvolvendo, teve essas experiências, como você Uhum. falou, do sonho, a paixão já existia. Sim. E como foi o envio? A igreja te enviou, você falou com a igreja. Como foi essa parte da questão do envio? Então, como eu falei, eu me mudei para outra cidade para estudar, comecei a servir em todos os ministérios. Literalmente, tinha só um ministério que eu não conseguia servir porque não tinha tempo. Tipo, não existia. Eu estudava na universidade e também servia na igreja. Então, trabalhei com os órfãos, trabalhei com os moradores na rua, cantava, ministrava, fazia um monte de coisa. E aí, num dos cultos, eu acabei conhecendo meu esposo. Ele foi para Irã. Ele quase morreu lá. Estava fugindo do Irã. Primeira passagem, primeira fugida, oportunidade que ele tinha para fugir do Irã, foi para a Ucrânia. Entendi. Foi para a Ucrânia e ele chegando lá na Ucrânia, começou a visitar igrejas e tal.
E lá, numa das igrejas, ele me encontrou e tava cantando. Ele me encontrou e aí, naquela época, foi muito engraçado porque eu não falava nada de inglês. Porque sempre falava, sabe? Eu tinha mais ou menos mentalidade um pouco parecida com brasileira, tipo, sabe? É pra todo mundo menos pra mim. Todo mundo consegue, mas menos eu, sabe? Até porque eu tentei muitas vezes aprender inglês. Gente, muitas vezes. E nunca dava certo. Nunca dava certo. Falei, vou desistir, não é pra mim, nunca vou conseguir. As línguas não é pra mim, né? Mal sabia que depois de alguns anos vou falar 4 línguas fluentes e tal. Mas quando nós começamos a focar em nós mesmos, aí começamos a acreditar nessas mentiras mesmo, né? Sim. Porque quando entendemos que não é sobre nós, não tem nada a ver sobre nós, as línguas que nós falamos, por exemplo, até português mesmo, eu aprendi sem estudar. Eu Incrível. fiz no máximo, tipo, eu tentei Eu duas acho vezes. português muito fácil de falar. Ah, é? Desde que eu nasci. Eu falo, né? Nossa. Então, e eu fiz, tipo, 2 aulas online, sabe, no YouTube, bota alguma aula e tal. E aí fiz, tipo, ai, gente, não dá pra mim, não. E comecei a praticar muito. Então, eu sempre acreditava nessa mentira, até o momento de eu precisar. De eu precisar, conheci meu esposo, falei, cara, agora tem que me virar. Agora tem que aprender. Aprendi inglês em 5 meses. Uau. Em 5 meses depois, ele voltou e já estava traduzindo meu esposo para meus pais. Porque também na Ucrânia a realidade é um pouco parecida com o Brasil, sabe? Muito poucas pessoas falam inglês. Sim. Então você precisa traduzir para todo mundo, né? E aí nós conversamos com o nosso meu pastor e tal, decidimos casar e tal, ele liberou, abençoou e tal. E meu esposo já trabalhava há mais de 12 anos na missão, nos países perseguidos. E quando eu encontrei com ele, eu entendi, cara, eu tenho chamado para os países perseguidos, sabe? Até me questionava bastante, será que é para os países perseguidos mesmo, ou para a África? Porque há muitos países que têm bastante necessidade, né? Sim. Então, tinha bastante essas questões. Será que eu tô indo porque meu esposo tem esse chamado? Ou Deus me chamou também e tal? E Deus começou a revelar, Deus começou a falar, a mostrar e tal. Então, eu acabei casando e nós começamos essa vida de loucos. E qual foi o primeiro lugar que você foi? Primeiro país? Paquistão. Paquistão. E hoje cedo a gente estava conversando um pouquinho, você estava dizendo também que existe a diferença entre países com a perseguição, que é o governo que persegue, e outros que a perseguição vem de radicais. É isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Primeiro lá no Paquistão como era, né? E falasse um pouquinho sobre isso também. Então, a primeira viagem para Paquistão foi terrível. Péssimo. Eu queria fugir. Falei, Senhor, Meu Deus. eu sou super sincera, gente. Então já se prepara, né? Não tenho aqui, sabe? Tipo, não vou criar algo que não existia. Gente, chorava todos os dias. Meu Deus, não é pra mim. Não, eu confundi. Não, fui enganada. Talvez não ouvi bem. Alguma coisa tá errada, não pode ser. Eu enfrentei uma realidade muito forte, muito diferente. Imagina, uma mulher da Europa, uma cidade de 5 mil habitantes, tava aí, tava protegida, sabe? Tava escondida por Senhor, sabe? E de repente você sai, você se joga no meio dos muçulmanos. E eu falei, nossa, Jesus, acho que não é pra mim, não. Não pode ser. E eu entrei numa crise mesmo, sabe? Uma crise, tipo, não pode ser. E aí Deus começou a ministrar no meu coração, sabe? Porque muitas vezes nós romantizamos nosso chamado. Isso é importante. Nós romantizamos, pensamos que, cara, chegando no Paquistão, os paquistaneses estarão aí esperando você com a bandeira da Ucrânia, sabe? Uhul, vem cá, nos evangeliza, sabe? Nós precisamos de você. Mas a realidade é que eles querem te matar. Essa é a realidade. Ninguém te espera lá. Ninguém te quer lá. Vamos dizer assim, né? Ninguém te quer lá.
Então, eu comecei a sentir na pele a frustração, a perseguição e tudo mais. E não era porque eu não tinha chamado, mas era porque eu tinha uma ideia totalmente fora, totalmente longe da realidade. Então, a minha primeira experiência foi essa, sabe? Assim, como você falou foi horrível, foi péssimo, qual detalhe você pode falar assim? O que foi pior? Porque assim, eu morei 1 ano e meio no Ceará. Aham. Trabalhei no sertão de 2014 a 2018 e morei no Ceará por 1 ano e meio. Então, você fala assim, o que foi pior? Eu vou dizer a distância, eu vou dizer o clima totalmente diferente, a comida é totalmente diferente. Então, desse tipo de coisa, o que você achou mais diferente lá, mais difícil para você por causa disso, talvez eu acho que não vou conseguir. Uhum. Foi realmente o bloqueio das pessoas, enfim. Diferença cultural, né? Uhum. A diferença cultural, muito forte. Muito forte. A distância também dos meus pais, como tu falou, dos meus familiares. A comida, gente, eu tava me preparando, né? Tava me preparando pra... botando um pouco de pimenta, sabe? Pra, tipo, pouco a pouco eu acrescentava pra me preparar e tal. Já tava, cara, agora tô indo bem, tá tudo certo, agora eu vou chegar lá no Paquistão, vou arrasar, sabe? Tipo, o povo nativo vai falar, pala, no top, legal. E aí nós chegamos no Paquistão, sentamos na mesa, começamos a comer, eles são um povo muito incrível, sabe? De verdade, o povo que serve muito. E nos sentamos na mesa, a moça preparou uma mesa assim gigante, um monte de comida, sabe? E aí eu peguei a primeira colher de sopa e comecei a chorar, só de pimenta, gente. De pimenta! Assim, meu Deus! Que isso? Eu não conseguia respirar, sabe? Com um monte de água, leite, tomando tudo, sabe? Pensando, sabe? Então, eu acho que o mais difícil foi encarar a realidade. Sim. Encarar a realidade. Pensando que agora como nós somos de um país cristão, nós temos mais formação, nós temos mais conhecimento, nós somos super-heróis, agora nós vamos para o Paquistão e vamos salvar um Paquistão, gente, para Jesus. Essa é a realidade. Não, vamos falar de verdade. Qual é a nossa expectativa? Nós pensamos que nós somos super-heróis. Agora que o negócio vai bombar. Agora que eu vou ensinar como viver, sabe? E você chega, e uma das primeiras coisas que eu aprendi, que primeiramente, antes de você ensinar, você deveria sentar e ouvir. Gente, de verdade, na maioria das vezes, quando eu ia para qualquer país muçulmano, eu fui muito mais ministrada do que eu ministrei pelo povo. Fui muito mais ministrada. Cada vez quando eu pensava, agora vamos começar um projeto, eu vou ensinar como é que você lidera, como é que você abre as células, como é que você não sei o quê. Porque nós plantamos igrejas, células, tal, escolas. Eu pensei, agora que vai, sabe? Eu vou ensinar alguma coisa. E eu sentava e tipo, falava, meu Deus, preciso me converter. De verdade, quantas vezes eu falei, Senhor, me ajuda, Jesus me ajuda a me converter, sabe? Porque quando você se encontra com o povo sofrido, o povo perseguido, o povo que... Porque uma coisa, gente, eu, ucraniana, ser perseguida no Paquistão, sabendo que qualquer momento eu posso voltar para a Ucrânia. Essa é a realidade. Qualquer momento eu pego meu passaporte, gente, e eu vou. Mas e eles? Eles não têm lugar para sair. Eles, tipo, se você pega... Tem um aplicativo, acho que se chama Passport ID, alguma coisa assim, Passport ID, que mostra quantos países estão abertos para você visitar, sem precisar tirar o visto. O Paquistão tá tudo fechado. Tudo fechado. Tem, tipo, muitos poucos países que estão abertos para eles. E para você tirar visto para um paquistanês,
Meu Deus, é extremamente difícil. Então, é essa a realidade, sabe? E por isso, muitas vezes, nós, como missionários que estamos trabalhando lá, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, como nos fazemos, aonde nos fazemos. Porque eu já vi muitas vezes os missionários de fora vindo e estragando o trabalho de um pastor nativo de 20 anos. Olha, de que forma? Por exemplo, eu conheço um pastor do Uzbequistão, foi preso mais de 20 vezes. Nossa, meu Deus. E foi perseguido inúmeras vezes. Eles já chegaram ao momento que eles fizeram cultos dentro de um ônibus. Enchia a gente em ônibus e ia para deserto, adorando o Senhor, ministrando e voltava, porque eram tão perseguidos. Imagina um gringo, qualquer um, né? Qualquer um gringo empolgado, uma lana empolgada, pensando que agora vai no Uzbequistão e vai converter o Uzbequistão inteiro, trazer. E prega numa praça. Prega numa praça, faz uma cruzada no meio. Meu Deus. E aí denunciou todo mundo ali, praticamente, né? Sim. Ficou com a cabeça preta. Prejudicou tudo. Todo o trabalho de um pastor. E não sou um pastor, né? Porque normalmente nesses lugares tem bastante igrejas underground, debaixo da terra, né? Então todo mundo está prejudicado. E por isso que sempre quando nós vamos para um país perseguido, primeira coisa, nós sentamos na mesa e ouvimos. A maioria das vezes eles querem nos ouvir, falando, nos ensina, como é que tá aí, o que vocês podem trazer, tal, o que vocês carregam, e nós falamos, tá, mas nós queremos ouvir vocês, como é que é ser cristão aqui? Sim. Como é que é ser cristão aqui nessa cidade? Quais são os desafios? Como é que é ser uma esposa de um pastor que foi preso 20 vezes? Será que é a mesma coisa do que ser a esposa do pastor no Brasil, nos Estados Unidos, ou na Ucrânia, na África, qualquer lugar? Sabe? A realidade é muito diferente. Então, por isso que nós tentamos sempre cuidar muito, sabe? Antes de fazer qualquer coisa, antes de nos mover em qualquer direção, nós sempre tentamos sentar com muitos pastores. Porque a realidade de um pastor não é a realidade do outro pastor. Sim. Também. Nós não possamos olhar através dos olhos de uma pessoa, mas através dos olhos da multidão, né? Sentar com os nativos, com os membros da igreja. É muito lindo, sabe? Eu amo demais a igreja perseguida, porque é a igreja verdadeira, sabe? Tipo, o povo faz culto, eles, vamos supor, lá no Uzbequistão, eles botam a mesa, preparam uma mesa, todo mundo senta no chão, é tudo no chão, né? Uma mesa bem pequenininha, assim. E aí eles sentam, eles conversam, eles adoram, trazem um bolo de aniversário, porque se o governo vem, eles falam que eles estão celebrando o aniversário de alguém. Olha isso. Meu Deus. Cada pessoa que passa aí ao redor da casa, eles já ficam assustados, tá? Sempre tem plano A, B, C, D, e assim vai, pra fugir e tal. Só por ter uma Bíblia em casa, você poder ser preso. Uma dessas experiências bem fortes que tinha foi lá no Paquistão, na Páscoa. Normalmente, os ataques, os terroristas, eles vão procurar um lugar que tem mais crentes, né? Uma multidão de pessoas. E normalmente todo crente na Páscoa vai para a igreja. Então, a maioria dos ataques acontece na Páscoa, quando os crentes estão todos juntos. E aí uma vez
nós estávamos lá no Paquistão, bem nessa época, fomos na igreja e tal, nos sentamos, e a primeira coisa que passa na minha cabeça, e foi com salto ainda, gente. Meu Deus, nunca faz isso. Você vai para Paquistão, esquece do salto, esquece do tênis, só tênis. Mas você queria ser bonitinha, sabe? Tipo, Páscoa e tal. E aí eu sentei e falei, meu Jesus, e agora? Se vai explodir tudo aqui. Tá, se vou sobreviver, pra onde que eu vou correr? Quantas saídas tem? Qual é a saída mais perto? E se meu salto, meu Deus, vou ter que tirar salto, vou ter que correr descalça. Meu Deus, sabe, tipo, tantas questões, tantas preocupações, tipo, que normalmente um cristão jamais pensa, né? Até algumas semanas atrás, estava aí na igreja, e aí nós estávamos saindo da igreja e tinha uma multidão de pessoas, sabe? Estava saindo, estava chovendo, sabe? Muitas pessoas saindo. E aí eu pensei, cara, se fosse Paquistão, eu não estaria aqui. Sabe, deu aquele incômodo que tá querendo sair do lugar, porque alguma coisa pode acontecer. Eu falei, cara, se fosse Paquistão, eu não estaria aqui. Porque o melhor lugar para fazer uma explosão, para matar e tal. Então, querendo ou não, estando fora, estando dentro, isso vai influenciar bastante na sua mente, sabe? E até ultimamente estou tentando cuidar da minha saúde emocional também, tratando com psicólogos. Sim. E estão falando que esses danos que estão gerando são os mesmos ou muito parecidos danos que o militar tem na guerra. Acho exatamente esse sentimento. Então, e é por isso eu creio que é tão importante os missionários, se tem essa oportunidade, possibilidade com os pastores, se cuidarem. Sim. Se cuidarem, porque é muito punk. É um sentimento de constante perseguição, talvez. Por isso que vem, está no lugar e está sempre em estado de alerta, né? Exatamente. Você nunca consegue descansar, sabe? Até tipo, por exemplo, vamos descansar uma semana? Vamos descansar, vamos só dormir, descansar e tal. Mas você, tipo, gente, às vezes íamos dormir com roupa mesmo, sabe? Sempre você tem mochila com você, com todos os documentos, sabendo que a qualquer momento, se alguma coisa acontece, você foge. Tipo, você deixa tudo para trás, você tem mochila, tem dinheiro aí, local, sempre você tem que ter dinheiro local, passaporte e tudo mais. Se qualquer coisa acontece, você corre para o aeroporto, compra a primeira passagem e vai. E isso já aconteceu? Isso aconteceu algumas vezes. Foi no Uzbequistão, foi no Quirguistão, nós precisávamos fugir. Também tem regiões, também temos que entender que, por exemplo, o Uzbequistão é um país que se abriu, tipo, 6, 7 anos atrás. Estava fechado por mais de 30 anos, estava fechado. E aí tem algumas regiões que são mais perseguidas do que outras. Entendi. Como em qualquer lugar, né? Sim. Como em qualquer lugar. Então, tem uma região que nós estávamos, recém chegamos lá. Não quero mencionar o nome porque é mais perigoso para os nativos mesmo, sabe? Sim. E nós chegamos lá e o pastor que recebeu nós é um amigo nosso, assim, um pastor que tem o coração do tamanho de Jesus mesmo, sabe? E aí ele nos recebeu e no mesmo dia nós íamos ministrar aos pastores locais, sabe? Os pastores e as esposas. Sempre nós tentamos trazer juntos, unir. Porque querendo ou não, infelizmente, nós encontramos bastante falta de unidade, ainda na perseguição. Isso é impressionante. Ainda na perseguição. Mas você falou entre os pastores? Entre os pastores. Nossa. Surpreendente isso.
E por isso nós sempre tentamos trazê-los juntos, fazer uma mesa, vamos pagar um jantar, todo mundo junto, tipo, sabe? E também, todo mundo junto é tipo 7 casais, gente. Porque eu imagino que vocês imaginaram, tipo, vamos fazer um culto para as pastoras, sabe? Tipo, Não. multidão de pastores. Não, gente. A nossa convenção batista aqui, nosso congresso de pastores anual, reúne em torno de 500 a 600 pastores. Sim. Então é surreal pensar nesse número e olha para o outro lado. É. E só pastores batistas do Rio de Janeiro, Noroeste Fluminense. Sim. É uma região. Mas continua. E aí nós íamos ministrar os pastores, as esposas, né? E o pastor que nos recebeu, nosso amigo, recebeu a ligação do governo perguntando quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e tal. Perguntou tudo sobre nós. Ele falou, eles são meus amigos, vieram me visitar e tal, tranquilo. Nós estamos num guest house e hospedados e estamos saindo do guest house. Aí o pastor mandou um mensageiro para nós, dizendo, cancelamos tudo, não vamos para lugar nenhum. Eles estão nos observando, então seria bom vocês saírem, tipo, pra rua, como se fossem turistas. Tira bastante fotos. Se eles te param, você vai poder dar, tipo, um comprovante, sabe? As fotos. Estamos aqui, tirando fotos e tal. E aí, nós saímos do guest house. A primeira pessoa que nós encontramos, um policial. Tava bem na frente do nosso portão. E aí, ele tava tentando fingir que tá tudo certo, sabe? Só observando assim de longe. E aí, nós começamos a caminhar e tal. De repente parou outro cara que não tinha vestimento de policial, perguntando tudo sobre nós, o que nós estamos fazendo, para onde que vamos, tal. E aquilo que nós estamos falando, né, sobre a perseguição. Quando você é perseguido, parece que todo mundo está de olho em você. Cara, assim, um gato tá passando, parece que o gato tá te perseguindo, sabe? Tipo assim, nós saímos, tiramos algumas fotos, tal, fomos tomar um café. Alguém olhou pra você, acho que esse tá deles. Alguém do outro lado tá ligando pra alguém, já, talvez possa ser também deles. Aí, não sei o que, parece que todo mundo está te olhando, te observando, tal. Então, se torna bem paranoico, sabe? Sim. E aí, depois disso, nós estávamos também com mais um casal e tal, nós decidimos que seria melhor. Nós mudamos para outra cidade para esperar um pouco fora, para, sabe, não gerar nenhuma confusão, perseguição mesmo e tal. Porque, na minha experiência, bem sinceramente, nas maiorias das vezes que nós fomos perseguidos mesmo, nas maioria das vezes foi por falta de cuidado nosso. Nosso cuidado, falta de discernimento, falta de conhecimento, de sabedoria. Muitas vezes também nós falamos uma frase que Deus me chamou para ser missionária no suicídio, sabe? Não tô indo para me suicidar lá. Só que às vezes liga a esse modo de super-herói, pensa que você vai resolver alguma coisa e pensa que é sobre você. Então, querendo ou não, isso às vezes acontecia, sabe, conosco. Não é que sempre, por exemplo, quando nós olhamos a igreja perseguida, não é, tipo, ela não é perseguida por causa da falha dela, sabe? Muitas vezes está perseguida porque está sendo perseguida, não tem razão. Por exemplo, nessa semana que nós estamos gravando esse podcast, num dia, no Paquistão, tipo na segunda-feira, eles queimaram 40 igrejas. Uau, meu Deus. E mais de 20 casas de cristãos. Porque eles surgiu, tipo assim, do nada, uma informação que alguém blasfemou o Corão. E aí o Paquistão inteiro, os radicais, se levantaram
contra os cristãos. Queimaram naquela região 40 igrejas, 20 e poucas casas e tal. Graças a Deus, nenhum cristão morreu. Mas isso acontece muito. Mas muito, muito, muito mesmo. Uma das moças que nos ajudamos a fugir do Paquistão, ela era enfermeira lá no Paquistão, numa policlínica, num hospital, e ela só tava, sabe, cuidando dos pacientes e tal, e tava cantando uma música cristã. Sabe, tipo, quando você faz uma coisa e você nem percebe que você tava cantando. Então ela tava cantando e do nada, os radicais, o povo, né, acaba sendo que começaram a bater nela. Começaram a perseguir, o Paquistão, literalmente, o Paquistão inteiro se levantou contra ela. Meu Deus. Pararam as ruas. Parou o Paquistão. E ela era uma irmã um dos nossos pastores lá no Paquistão. Uma irmã, cunhada, não lembro exatamente. E aí nós conseguimos esconder ela. Ela ficou escondida, acho que por 2, 3 meses. Porque nós tentamos, tipo, vamos tirar agora ela. Mas se ela passaria pela fronteira, ela ia ser pega lá na fronteira. E literalmente o Paquistão inteiro se levantou. As mídias, tudo só tava falando sobre ela. E aí ela tava escondida por mais de 2, 3 meses. Numa casa que só 2, 3 pessoas sabiam onde ela tava. E depois disso, nós conseguimos retirá-la através do... De uma forma, nós conseguimos tirá-la junto com a família dela. Sim. Lana, eu queria fazer uma pergunta. Em relação às pessoas que são nativas, né? Por exemplo, no caso de uma família, como funciona se um membro dessa família se converte? Como que a família reage? Como é que é isso lá? Então, depende, obviamente, da família, né? Não é que... Não tem padrão. Mas, em maioria das vezes, em 99% das vezes, obviamente, o cristão vai ser muito perseguido. Então, por isso, muitas vezes, a pessoa que se converte, ela não conta para os parentes. Nós, inclusive, visitamos uma moça no Quirguistão, que ela é cristã, mora com seu marido e os pais do marido, e mais de, 10 anos talvez, e eles não sabem que ela é cristã. Ela esconde a Bíblia, ela lê a Bíblia de madrugada, quando os parentes não estão dormindo e tal. Então, é uma decisão, sempre uma decisão, se você quer se expor, sabendo que eles podem te queimar, literalmente queimar. Eles podem dizer que você não é mais minha filha, meu filho, vai embora. Uma vez, um pai de um jovem que se converteu, ele fez um funeral, chamou todo mundo, familiares e tudo mais, fez um funeral, botou caixão? E chamou os parentes, chamou todo mundo, amigos, e disse que o meu filho morreu. E eu convidei todos vocês para o funeral dele. Eles fizeram um funeral para o menino. Então, por isso, muitas vezes eles não falam para seus parentes. Se eles decidam falar sabendo que eles vão ser muito perseguidos, porque também temos que entender que, a maioria das vezes, o Islã vem com nacionalismo. De mão dadas. Então, por exemplo, como no Paquistão, também na Turquia, tem bastante isso. Você sendo paquistanês, você é muçulmano. Não existe duas coisas separadas na cabeça deles. Quando você se converte, você, na mentalidade deles, você betray, sabe? É como se fosse você largou, você abandonou a sua Traição. traição. Exatamente. Você traiu.
você traiu seus parentes, você traiu seu país, você traiu quem você é. Uhum. Então, por isso é bastante complicado, sabe? Bastante complicado. Porque, na opinião deles, não é possível ser um paquistanês cristã, Uhum. Entendi. um turco cristã, irani cristã, sabe? Então, o nacionalismo normalmente anda com maldades com a religião, Com a sabe? religião. Uhum. Ah, qual foi o lugar que você sentiu mais dificuldade, assim, até de ter cultos, de ter reunião, dos lugares que você passou? Eu acho que um dos países que eu amo muito, mas foi bastante difícil, foi Turquia. É mesmo? Uhum. Um lugar tão acessível, né? Aham. Tão acessível. E é justamente. E o povo é incrível. Incrível. Eu amo o povo turco. Te abraça, te acolhe. Até tem uma cultura bastante parecida com o brasileiro, sabe? Uhum. Mas quando você toca na religião, vamos dizer assim, eles na hora fazem 20 passos para trás. Eles são extremamente nacionalistas. Olha só. Extremamente. Não é sempre foi assim, tipo, estudando bastante. E por isso que eu falo muito que nós precisamos estudar bastante sobre os países que nós vamos. Eu ia te perguntar se você tem alguma formação, você fez alguma coisa Não, na escola? Não. eu sou autodidata. Autodidata pra tudo, né? Pra tudo mesmo. Hoje tem uma porção diferenciada. Mas é algo que eu aprendi, sabe? Que independente do lugar que tu vai, independente do lugar que Deus vai te mandar, é muito importante estudar sobre o lugar. Por exemplo, um dos países como a Turquia, quando eu morava lá, eu percebi que as mulheres se comportam muito diferente do que em qualquer outro país muçulmano. As mulheres são como, sabe a mulher italiana? Uhum. Tipo, uma mulher mandona. Uhum. O mundo todo sabe que a mulher italiana ela é mais forte. Brasileiro também. Minha mulher me mandou. Então, eu percebi que lá as mulheres são muito fortes. Elas que mandam em casa, elas que vão pra frente e tal. E o homem, tipo assim, você vai passar às 4 horas da tarde na rua, os homens estão tomando chá. Nossa. De boa. Qualquer horário que você passa, tem, tipo, como se fosse cafeterias, só que eles têm lugares só de chá. Eles tomam muito, tipo, litros por dia de chá. E aí, qualquer hora do dia você passa, eles estão aí sentadinhos, conversa, tomando chá. De boa. Fiquei chocada. Falei, não pode ser, nunca vi isso. Como é que pode? E aí, estudando sobre a cultura, estudando na história do país e tal, um dia deu um clique. Falei, nossa, faz total sentido. A Turquia sempre é um país que lutava sempre. Tinha muitas guerras. Então, os homens estavam fora, lutando. Entendi. Quem ficava em casa A mulher. são as mulheres. Mulheres, crianças e os velhos. Tiveram que assumir. Elas precisavam assumir a casa. Uhum. Passou mais de 60, 70 anos que eles não têm mais lutas, não tem mais guerra e tal, mas continua da mesma forma, sabe? Então, por isso, nossa, quantas vezes o fato de nós estudamos a história, a cultura, a realidade nos salvou. Gente, muitas vezes. Você não tem noção. Uma vez, a primeira vez quando nós fomos para o Uzbequistão, antes de ir, nós passamos tipo 2, 3 meses só estudando o país. Lendo tudo que existe, vendo todos os vídeos que existe, sabe? Tipo, eu, por exemplo, falo russo. Então, para mim está sendo mais fácil porque a Ásia Central, um tempo atrás, fazia parte da União Soviética.
Então, a maioria do povo fala russo. Tipo, 50, 60% das pessoas falam russo. Então, eu não preciso falar a língua nativa. Tipo, no Uzbequistão, não preciso falar uzbek, no Tajiquistão, tadjik, kirguiz, cazaque, e assim vai. Então, eu falo russo e a maioria das pessoas me entende e tal. Então, antes de ir, nós estudamos bastante, né? Bastante, toda a informação que existe na internet, sabe? E aí, uma vez estava estudando e vi que naquela época, uns 5 anos atrás, não tinha ATM para tirar o dinheiro, sabe? Do cartão de crédito, débito e tal. ATM. Tipo, caixa eletrônica. Ah, sim, Caixa eletrônica. Não tinha. Porque o país recém abriu e tal, tipo, o cartão de crédito, débito estrangeiro não vai funcionar. Então você precisa trazer o dinheiro vivo. E aí falei, tá, precisamos. Porque, tipo assim, normalmente, dependendo do lugar, nós trazemos uma parte, outra parte nós vamos sacar do cartão e tal, tranquilo. Na maioria dos países. Falei, tá, gente, agora nós vamos para o Uzbequistão, nós precisamos trazer dinheiro vivo. Porque senão, vamos morrer de fome. Não de perseguição. Não dos muçulmanos, mas de fome mesmo, sabe? E aí, chegando lá, literalmente não tinha. Não tinha e tinha caixa eletrônica. E falei, cara, você imagina, nós chegamos, uma coisa tão pequena, gente, tipo... Sim. Chegando lá, você sem dinheiro, você não consegue alugar nada, você não consegue comer nada, você, tipo... obviamente, no restaurante você não paga com cartão de crédito, gente. E, tipo, falei, nossa, meu Jesus. Então, esses pequenos detalhes fazem total diferença. Total diferença. Então, é um monte de coisa. Mas qual foi a pergunta mesmo? Eu falo, eu vou pra lá, vou pra cá, volto e tal. Não, você respondeu. É, Te foi da perguntaram se você Turquia. fez alguma formação. Ah, tá. né? A formação e qual foi o país mais difícil para evangelizar? Foi a Turquia. Foi a Turquia, justamente porque o povo é bem fechado, é bem fechado. O que você, assim, achou... Você chegou no Brasil e começou a ver a realidade da igreja brasileira. O que você sente talvez falta, ou que você acha que falte na igreja brasileira para ser mais relevante? Vou dizer algo que talvez vocês não vão gostar. Não tem problema. Pode ser. Acho que falta de perseguição mesmo. Não sei se você sabia, mas uma igreja que cresce mais no mundo agora é a igreja irani. E a igreja irani, do Irã. Do Irã. Que está sendo uma das mais perseguidas igrejas do mundo. Não é que tem igrejas, né? Meu pastor sempre fala, se meu pastor vai ouvir esse podcast, pastor não ouça. Tem uma igreja só, né? Mas no Irã, a igreja está sendo muito perseguida. É uma igreja que cresce mais no mundo. Então, inclusive, isso que hoje estávamos comentando bem rapidinho lá na mesa, né? Estava falando ontem com os missionários, pastores lá do Paquistão, e falei para ele que amanhã eu vou gravar um podcast e tal, vou fazer parte, e gostaria de te ouvir, porque ele é nativo, ele já veio para o Brasil, conhece a realidade brasileira, ele tem bastante contato com o povo brasileiro também. Falei, o que tu achas que falta? O que você falaria para os brasileiros, né? Ele falou, cara, gente, aquela liberdade que vocês têm, nós gostaríamos tanto de tê-la. Só que vocês não sabem o que fazer com ela. Se vocês soubessem lidar com a liberdade que vocês têm, seria totalmente diferente tudo. Ele falou, gente, se vocês têm medo de vir pra cá, pra Paquistão, evangelizar, plantar igrejas e tal, pelo menos fazem bom trabalho lá, para que nós possamos olhar para vocês e dizer que queremos ser como vocês, para que nós possamos inspirar por vocês.
É difícil ouvir isso. É Nós difícil. não sabemos lidar com liberdade. Nós não sabemos valorizar aquilo que nós precisamos ser perseguição. Uhum. Para acordar um pouco. Uhum. Acho que se a gente começasse a entender isso, a gente se posicionaria mais, né? Porque, assim, é tão difícil a gente ouvir. Tem lugares no mundo que as pessoas têm que entrar num ônibus, arriscar suas vidas para adorar. E aqui, às vezes, o tempo fecha, as pessoas, eu não quero ir. Uhum. Sabe? Isso causa incômodo em mim. Uhum. Imagino quem tá lá e olha para cá. De verdade. Exatamente. E isso, quando eu vim pra cá, o ano passado, esse conflito era diário, sabe? Uhum. Diário. Eu falava pra gente, vocês não entendem o que vocês têm. Vocês não entendem o que vocês têm. Vocês não valorizam aquilo que vocês têm. Como pode? Pra mim, sabe? Tipo, na minha cabeça, isso não cabe. Como pode que o Brasil, tendo tanta revelação, tendo... Gente, aqui, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, Sim. esses dias, Uhum. como conforto nos corrompeu. Acho que essa é a palavra. O conforto nos corrompeu. Uhum. É muito confortável. É muito confortável. É confortável demais. Sim. Uhum. Deixou a gente frouxo. Uhum. Por causa do conforto, nós ficamos relaxados. Uhum. Interessante que eu acredito que o que nos faz desistir muitas vezes e desviar do caminho não é perseguição, é conforto, Uhum. a maioria das vezes. E forte isso, é verdade. Uma vez estava sentando com meu amigo, ele é pastor da igreja Irani, ele plantou muitas igrejas lá no Irã, underground, igrejas, debaixo da terra e tal. Ele foi preso, se não me engano, 5 anos mais ou menos ele ficou preso. E foi torturado, eles botaram ele junto com os talibãs, fizeram tudo para ele desistir de Cristo, ou para ele se matar, sabe? Uhum. E aí eles perguntaram a ele todos os dias: quer negar Cristo? Vai sair hoje. Quer negar Cristo? Vai sair hoje. Hoje. E aí, nós ouvindo ele, perguntamos ele: o que não te fez desistir? O que não te fez abandonar Cristo, sabe? Porque no mesmo tempo, quando ele estava preso, a esposa dele o deixou, pegou seus filhos, foi para Canadá, se não me engano. Então a vida dele desmoronou. Ao mesmo tempo, ele plantou aquelas igrejas com mais alguns pastores. Eles mataram todos esses pastores. Cortaram em pedaços, jogaram em lugares diferentes. Depois eles se encontraram, enfim. E ele era o único que sobreviveu daquela turma, sabe? Dos pastores. E aí, perguntamos: o que não te fez desistir, abandonar Cristo? Ele falou o seguinte: gente, quando você não conhece a pessoa, é fácil dizer que não conheço. Tipo assim, eu ouvi falar do pastor, mas se essa informação vai me libertar de uma prisão, de tudo isso que estou sofrendo, não conheço o pastor Vinícius. Uhum. Conheço. Amanhã eu vou sair daqui. Hoje eu vou sair daqui. Mas como é que você abandona a sua mãe? Uhum.
Como é que você abandona seu filho? Como é que você pode olhar para seu filho e dizer que não te conheço? Que esse filho não é meu filho. Ele falou a mesma coisa com Cristo. Quando você tem intimidade com Ele, o fato de você negar se torna impossível. Ele fala, o que eu não entendo é como você pode negá-lo. Meu Deus. Meu Deus, surreal. Você sabia que existe agora no Brasil dentro do IBGE, um novo segmento religioso chamado evangélico não praticante? Sim, sim. Aham. Tem. Imagina o que essa galera que está vivendo nesses países pensa sobre isso. Porque, na verdade, eu creio que o censo só escreveu, descreveu e colocou no papel aquilo que já era uma realidade, Uhum. né? Pessoas que se diziam ser de um lugar, mas que não praticavam. Sim, sim. Mas interessante, sabe o quê? Que a igreja é igreja em todo lugar. Uma coisa que eu entendi. E como aqui no Brasil tem cristão evangélico não praticante, no Paquistão também tem. Você acredita? Sério. Todos os problemas que você consegue enxergar aqui, tem lá. O povo, uma coisa, e nesses todos os anos que eu entendi, uma coisa que o povo é povo em todo qualquer lugar. Uhum. Todos os problemas que você puder enxergar aqui, você puder enxergar lá, só que lá tem sua realidade Sim. diferente. Então eu conheço uma moça que estava fazendo o jejum dos muçulmanos. Ela é evangélica, mas ela estava fazendo o Ramadã porque ela não queria ser perseguida pelo ambiente, pelos vizinhos e tal. Então, existem essas coisas. Como aqui, gente, ser crente de verdade, você vai ser perseguido em todo qualquer lugar, até aqui no Brasil. Sim. É fácil ser crente, pastor? Jesus Nunca disse que foi. não seria, né? Nunca foi. Nunca foi. Só que lá, ser crente de verdade custa a sua vida. Sim. Mas como aqui também, né? Uhum. Porque também, nós também gostamos de falar sobre os mártires, né? Uhum. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se você até dá a sua vida e não tem amor, não vale por nada. Sim. Então, se ele falou isso, é porque tem pessoas que estão dando suas vidas sem amor. É muito mais fácil ir para Paquistão, se fazer um show, gritar o nome de Jesus, ser morto e dizer que foi Marte, do que se matar todos os dias, matar a sua carne. Então, o objetivo é deixar Deus trabalhar no seu caráter. Gente, nesse um ano que tô aqui, Deus tá fazendo muita coisa em mim, sabe? Falando um pouco pessoal, Deus tá fazendo muita coisa, muita desconstrução, muita construção em mim. E às vezes falo, Senhor, me manda pra Paquistão. Me manda pra Paquistão, sabe? É muito mais fácil lidar com o paquistanês do que consigo mesmo. Isso é importante. É muito mais fácil lidar com o muçulmano, como nossos pastores falam lá no Mervan, que é muito mais fácil lidar com os problemas dos outros, porque você se esconde atrás dos problemas dos outros, né? Então, não é que ser mártir ou deixar lá no Paquistão morrer mesmo, seu físico. Eu acredito que até lá você já deveria estar bem morto. Sabe? Porque essa é a evidência daquilo que você já morreu, sabe? Já não tem nada, cara. Se você mata a minha carne, tanto faz. Mas, infelizmente, eu conheci algumas pessoas que eram muito vivos, mas falavam que estão querendo ser Marte, sabe?
Acho que esse é o meu conflito. O Uhum. maior conflito, que é esse super-heroísmo, que eu cometi muitas vezes esse erro. Não é que estou julgando outras pessoas. Gente, eu sou a primeira pessoa na fila. Literalmente, sou a primeira pessoa na fila que, cara, eu fui muitas vezes, pensando, bah, sabe? E não tinha nada a ver comigo. No final das contas, que eu entendi que não é nada a ver comigo, não tem nada comigo, é sobre Jesus Cristo, que opera em nós, através de nós. E uma coisa, não sei quanto tempo nós temos, precisamos sair, não? Tá. Porque eu falo muito, então pode me parar, pode falar, não cheguei. Não, tá sendo incrível. Uma coisa que eu entendi é o Paquistão não precisa de mim. Uzbequistão, qualquer questão que Deus me chamou, não precisa de mim. Nem precisa de vocês, nem nenhum de nós. O que eles precisam é de Cristo. Uhum. Tinha vezes que eu pensava que eles precisam de mim. Tô sendo muito sincera, não preciso. Literalmente, tinha muitas vezes que eu pensava que, cara, é sobre mim. É sobre mim. Nós fazíamos cruzadas de, será, 5.000 pessoas, 7.000 pessoas, 10.000 pessoas. E tava pensando, cara, Deus vai me usar, Deus não sei o quê. A realidade é que Deus não precisa de mim, eles não precisam de mim. O paquistanês, ele não precisa. O que eles precisam é de Cristo, que se manifesta através de nós. A Bíblia diz que a natureza, tudo está esperando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus. Então, cara, eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. É muito forte. Alguém que já morreu, né? Já matou o morreu, seu eu e já aí é ele que morreu. aparece. Já morreu, já faz tempo que tá morto, e tipo, e aí você indo para Paquistão, você não vai sofrer com aquela comida, com a sujeira, com perseguição, ele tá bem mortinho, o morto não faz barulho, né? Nos dizemos, o morto não faz barulho, não reclama, tá tudo bem, sabe? Pode me tratar mal, me trata mal, pode me perseguir à vontade, sabe? Sei quem eu sou, o que que eu tô fazendo aqui. E é isso, sabe? Tudo sobre Jesus. Se Você não Jesus se ofende, né? não se exatamente, e, tipo, cara, se Jesus foi perseguido, quem sou eu para não ser perseguido, né, gente? Mas obviamente, o ser humano sempre procura um lugar seguro, um lugar de conforto, e tal. Faz parte, né? Por isso que nós sempre precisamos nós disciplinar para fugir desse lugar de conforto. Sim. Lana, queria que você, assim, algo que eu gostaria de ouvir pessoalmente, sabe, com o Luiz. E acredito que outras pessoas também que entendem o chamado missionário da parte do Senhor gostariam de ouvir conselhos, sabe? Conselhos para pessoas que entendem que tem um chamado missionário. Pelo menos 3 conselhos que você pudesse citar pra gente, assim, quais seriam? O primeiro é esse que eu falei, sabe? Eu acho que fez total diferença em minha vida quando eu entendi isso, sabe? Que eles não precisam de você. Sim. E Deus tampouco não precisa de você. Ele quer te usar. Ele quer, cara, você é filha dele. Ele quer estar com você, independendo, né? Independendo do que vai fazer, ele quer te usar. Muitas vezes, sabe, eu falo assim, cara, se eu não estrago, já é o lucro, sabe? Muitas vezes, Deus nos chama, tá? Vem comigo, vamos fazer um negócio e tal. Mas se eu não atrapalho, gente, estamos no lucro, sabe? Muito lucro, muito lucro. Então, eu sempre tomo cuidado, tá, Jesus? Só me dá sabedoria e tal, para não atrapalhar aquilo que você já está fazendo e tal. Então, o primeiro conselho é esse, entender que não é sobre você. Eles não precisam de você. Eles precisam de Cristo que se manifesta através de você. Porque eu fui assim. Eu vejo muitos jovens que têm muita paixão por obra,
muita paixão por ministério, muita paixão, sabe? E até eu vi uma história dizendo que um jovem chegou ao pastor e falou, pastor, eu tô apaixonado por tal país, me envia, eu quero e tal. E ele falou, tá, legal, mas quem é Deus pra você? Ele falou, não, pastor, você não entende. Eu tenho paixão, tô queimando, e eu amo tal país, amo essa nação, tô orando 5 horas por dia por aquele país, sabe? Tá, legal, tipo, top. Quem é Deus pra você? Ele falou, terceira vez, não, você não entendeu. Você não entendeu. Pastor, tô queimando. Ele falou, cara, não é isso que essa nação precisa. Não é isso. Porque esse calor, esse fogo, ele pode se apagar. Mas o que eles precisam é revelação do Senhor, revelação de Cristo. Tipo, quem é Cristo para você? O que você está manifestando? É sobre isso, sabe? Acho que seria... Dá pra botar tudo isso em um conselho? 2 conselhos diferentes já. E também outra coisa, serve na igreja local. Muitos jovens pensam que indo para a missão, eles vão precisar inventar um avião. Mas o que você vai fazer lá é exatamente a mesma coisa que você está fazendo aqui. Você não precisa inventar um avião. É só replicar aquilo que você aprendeu. Só ver o que o pai está fazendo. Eu tive um líder que me disse que quem dá certo na igreja dá certo em qualquer lugar. Quem não dá certo na igreja não dá certo em lugar nenhum. Uhum. Então, muitas vezes, muitos jovens pensam, que eu não vou servir aqui, tipo, não faz sentido, eu tenho chamado para Paquistão, nada a ver, tipo, muçulmanos, tipo, não, eu vou esperar aqui, certinho, Deus me enviar para lá e tal, eu vou esperar. Faz 1, 2, 3 anos, 10, 20, Deus nunca envia, sabe? Tipo, porque, cara, a igreja local, tipo, faz toda a diferença. Outra coisa, o terceiro, vamos dizer, esse terceiro conselho é se preparar mesmo. Se preparar, estudar muito, entender o que Deus está... Entender sua medida. Não tentar imitar alguém, entender sua medida, para onde que Deus está te mandando, o que Ele quer de você. Sobre isso que nós estávamos falando ontem, né? O pastor entendendo sua medida, entendendo sua identidade em Cristo, faz total diferença. E andar nessa medida, sabe? E também se preparando, né? Se preparando, aprendendo línguas. Sei que, infelizmente, mas é a realidade, né? Vamos dizer a realidade. O brasileiro normalmente tem dificuldade com as línguas, né? Que eu percebi. Mas língua faz total diferença. Nós já viajamos com alguns missionários que não falavam pelo menos inglês. Gente, eu tô falando já árabe, né? Árabe. E acaba acontecendo que eles só atrapalhavam, infelizmente. Limita Sabe? muito, né? Limita, porque, por exemplo, vamos supor, eu vou ministrar. Agora, já vou ministrar em inglês e tal. Agora tem um gringo que tudo que eu faço, eu preciso traduzir para ele. São 3. Ele não pôde ir sozinho comprar um pão na rua, ele não pôde, qualquer coisa, vai no hotel, ele não entende nada. Então, traz muito mais peso, sabe? Muito mais trabalho para nós. Tipo, gente, o mínimo dos mínimos é você falar inglês. Os mínimos. Falar inglês. Não só o seu marido, mas você mesmo falar. Exatamente. Você falar. Tipo, O futuro marido dela é coordenador de um curso de inglês, mas ela não fala inglês. Eu ainda não aprendi. Que bênção, tá? Foi uma mensagem para você mesmo, então. Eu quero muito aprender. Eu sei da importância. Inclusive, se eu não me engano, foi o
seu esposo, né? Que ele uma vez falou numa live, falando, eu recebo muitas mensagens de vocês falando que querem servir aqui e tudo. Mas se você não sabe inglês, pelo menos, cara, não venha, você vai atrapalhar. E aquilo, quando eu ouvi, né? Eu fiquei, caraca, né? Realmente. É uma realidade, né? Tipo, gente, é realidade. Você tem que passar para outras duas línguas, né? Para Sim. você entender. Se for falar direto com um árabe que só fala árabe. Alguém tem que falar inglês, outro tem que falar em árabe, então todo o processo fica lento, né? Fica mais difícil. Exatamente. Então, aprende pelo menos inglês, estude bastante sobre o lugar que você vai, né? Ora por tal país, porque talvez Deus te chama, mas ele vai te enviar em 5 anos, quem sabe, em 10 anos. Esteja em oração por esse país. Estude a história bem profundo, sabe? Tipo, para entender. Gente, na maioria das vezes, as questões que eu tinha, sabe? Perguntas, por que isso funciona tal jeito ou tal jeito? Só estudando a história, você já... faz sentido. E também, eu sentei muitas mesas só por fato de eu saber conhecer a história deles e já ganhava o coração deles. Porque, por exemplo, um dos enganos que nós temos que só os pobres precisam de Cristo, né? Mas acaba acontecendo que os ricos também precisam de Cristo. E aí, você conhecendo a história, já tinha uma experiência dessa, cara, o casal era, sabe, tinha um nível muito elevado na sociedade e tal, muito ricos mesmo. E aí você senta na mesa, você vai falar do quê? O muçulmano extremamente rico, ele pensa que ele não precisa de nada, né? Sim. Ele pensa que ele tem tudo. Você vai falar do quê? Uma das coisas, eles amam o seu país. Eles amam da cultura. Tá, bora falar da cultura, bora falar da história, bora falar não sei, da região. Tipo, cara, você começa a puxar assunto. Uma vez sentei com um turco, começamos esse papo e tal. E ele falou, Paula, não acredito, você conhece mais nossa história do que eu mesmo. Como pode, sabe? Tipo, e isso são chaves tão simples, tipo, tão simples para acessar o coração dele, sabe? Também depende do coração, né? Sim. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te mostrar como é que é, o que que você faz. Normalmente, no povo mais simples, eles vão trazer, tipo, vão te trazer para a mesa, né? Vão oferecer seu melhor. Então, é muito importante entender que é o caminho para acessar o coração deles, né? Normalmente, a comida é o caminho, sabe? Muitas vezes nós sentamos na mesa, o povo oferecia carne e tal, e a carne não é a melhor comida que você poderia comer num lugar desse, né? Sim. Sabendo que o lugar é muito sujo, tem um monte de mosca e tal, você ora 60 vezes antes de comer, depois 1.300 vezes depois de comer e tal. Mas você não pode negar. Você não pode negar porque é o caminho. Porque é uma ofensa. Se você está numa mesa, né, num ambiente onde o povo come uma vez por mês carne, e você chegou e eles estão te oferecendo carne, e você nega porque você tá com nojo, mimimi. Então, tem algumas coisas bem básicas, sabe? Sim. Bem básicas. Não precisa ser espiritual, sabe como o pastor fala? Coisa super básica, só estudar, só ver. Também, obviamente, orar bastante, chorar, porque Deus te dá discernimento e tal. Mas é mais fácil do que normalmente o povo pensa, sabe? Caminhando para encerrar, essa roupa sua tem um nome específico dela? É do Paquistão. É do Paquistão. Do Paquistão. Geralmente mulheres usam. Sim, as mulheres usam, normalmente elas usam véu, ou também, já o povo mais radical, eles usam a burca, né? Que fechado. fecha tudo. Então, Mas todas as mulheres usam véu, só as casadas? Todas, desde a criança. Desde criança. Eles têm que cobrir a cabeça. Então, como estou no Brasil, não preciso usar véu, né?
Mas a roupa típica eu gosto bastante. Ah, muito legal, muito legal. Abrilhantou o podcast, sua roupa. Lana, quero te agradecer por estar aqui com a gente. A gente poderia passar a tarde inteira, a gente tem que ouvir a Mônica. Exatamente. E a gente já vai ser acusado de muitas coisas por chegar atrasado. Sim, Eu já estou me preparando. Mas foi muito bom, muito bom. Eu sei que tinha muito, como você falou ontem, né? Dá pra passar o dia inteiro, né? Sim. Mas vamos entender que vão ter outros momentos. Você Com vai vir, a gente vai certeza. fazer mais vezes, né? Mas quero te agradecer pelo seu carinho. Quero dizer que você realmente nos inspira Sim. pelas suas palavras, pelo que você está fazendo. Quero dizer que tem com certeza um propósito para você estar no Brasil. Amém. Eu sei que o Senhor vai continuar fazendo, que Ele já começou a fazer no seu interior. E tem um propósito para você estar em Quissamã também. Com certeza. Muitas coisas tem, mas tem algo muito específico que Deus vai fazer, já começou a fazer na sua vida. Sim. E a gente louva a Deus. Você sabe que lá na nossa igreja tem uma bandeira da Ucrânia, né? Eu vi, a primeira Você viu? coisa que eu vi, falei, nossa, Jesus, Então, não pode ser coincidência. nada é coincidência. Jesuscidência, gente, Jesuscidência. Então, obrigado, viu, por estar aqui com a Sou gente. eu que grata, gente. Muito obrigada mesmo. É uma honra demais estar com vocês. Deus abençoe. Obrigado, viu, por estar aqui com a gente também. Obrigada Foi bom? pelo convite, foi maravilhoso, nossa. De verdade. Como o pastor falou, né? Você realmente me inspira muito, é uma inspiração pra mim. Quando eu conheci lá na escola do Jason, né? Quando você chegou, meu Deus, é a Alana. Aí tive que falar com você e, poxa, que privilégio te ouvir sua experiência na missão e tudo. Com certeza, você tem muita propriedade pra falar sobre isso, conta da sua bagagem. E como é honroso pra mim ouvir de uma missionária, sabe? Que esteve no campo, tantas experiências preciosas. Então, eu te agradeço e obrigada, pastor, pelo convite. Obrigado, gente. Deus abençoe. Beijo pra vocês. Muito obrigada por ter ouvido. Até a próxima. Assista todos os podcasts deles aqui. São muito tops. Eu sei os convidados, meu Deus do céu, né? Eu me sinto, meu Deus, falei, Senhor, quem sou eu pra estar aqui no A meio, gente né? tá só aumentando o nível. Aumentando tá vendo? o Olha, nível. você já foi pro nível lá em cima. Oh, meu Jesus. Oh, glórias. Deus Então é abençoe. isso, Que gente. Deus bênção. abençoe. Amém. Deus abençoe, gente. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Tchau, galera.